A gente estava tendo alguns problemas técnicos, mas já resolvemos. Ai, Ai! meu Deus do Foi céu! difícil, mas conseguimos. Nossa Senhora! Eu já estava aqui, Ana! Ai, Eu boa tava sem noite! saber o que fazer, por isso que eu pedi para você ir lá para minha, porque como pelo horário eu comecei, Aham. aí eu tava lá, né? Já tinha também perto de 40 pessoas. Daí ter encerrou, tava com 60. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Eu continuo aqui, eu vou para lá. Ufa, Mas o agora bom é que estamos você ainda aqui. está online, ao vivo, né? E você estando ao vivo, o pessoal volta. O pessoal Isso, eu volta pedi para para assistir. todo mundo É, vir para cá, exatamente. Ai, 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 porque você vai agora estar lá sim. ao vivo, eles continuam. Que bom, É que prazer, verdade, Ana, ter você agora aqui. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? tô te ouvindo, e você? Tá? Eu tô ouvindo bem também. Ótimo. Ah, então tá bom, deixa eu fechar aqui que eu tava falando. Mas eu agradeço o Pronto. convite, Thaís. Ai, nós que Eu acho agradecemos também. que eu vou ter que repetir o que eu falei lá, porque aqui é importante a gente deixar isso bem assim. É bem assim, é bem importante a gente falar sobre esse tema, né? E eu Sim, brinquei sim. lá, eu estou me fora da minha zona de conforto. E isso é bom, né? É ruim, mas é bom. É verdade. Eu acho que é um tema assim muito rico. Eu sou muito apaixonada por toda essa parte motora e que eu já sou da bandeira de falar isso, né? Que é, Sim. muscular é diferente de motor e é uma área ampla, né? Falar sobre a área motora de fala. Sim, E é uma berlinda que fica um pouquinho no meio do caminho, né? sim, É sim. uma berlinda que fica ali de quem é. E aí? Quem é? É do adulto, é da criança? Você é terapeuta do adulto, é da criança, então eu só tendo se for adulto, se for criança. É da linguagem? É da MO? Não, eu sou da disfagia, então eu não atendo, né? E aí? Verdade. Mas vamos começar direito, né? Vamos lá. Eu também me apresentei antes. Tá. Eu tava falando um pouquinho pro pessoal sobre alguns cursos que a gente vai ter, né, online. Eu estava explicando ao pessoal e também explicando, falando um pouquinho, né, sobre o tema. O pessoal estava ansioso. Ai, Ana é maravilhosa. Estou recebendo aqui as mensagens. Ana é maravilhosa. Estamos aqui aguardando. Ai, Coisa boa, né, desculpa o Ana? atraso, gente. Desculpa mesmo essa pequena confusão aí. É verdade. E a internet também aqui no início não estava muito boa, mas eu acho que agora ficou bem melhor. Ai, que bom. Porque você está conseguindo ver tranquilamente sem travar, não é isso? Tô, pelo menos Ah, pra mim, ótimo, tá bom. ótimo, ótimo. Eu tô É bom. acompanhando aqui também e tá ótimo. Então tá. Pronto. Então a gente pode começar você se apresentando, né? Tá joia. Então, para quem não me conhece, ou mesmo para quem conhece, né? Eu sou a Ana Carolina Bucci, eu sou fonoaudióloga, eu atuo, né, em comunicação e alimentação, basicamente falando, né? Bem basicamente falando. Mas eu sou fonoaudióloga clínica já há muitos anos, perto de uns 20 anos. E eu ministro cursos, eu dou aulas em relação a esses temas, tanto que eu atuo, que eu estudo, né? Mas sempre voltados mais ou menos para alimentação e comunicação, mas onde eu mais me aprofundo atualmente é nessas áreas que a gente vai falar hoje. Mas o meu curso e meu tema, inclusive, que é o nosso tema aí, né, Thaís, e programado para Salvador também, é de apraxia oral e apraxia de fala, né? Já são 20 turmas e é bom assim a riqueza é que a cada turma eu aprendo mais e me aprofundo mais na riqueza, não só de ter que poder me atualizar, mas a troca que tem com todo mundo que eu encontro é sempre muito rico e é a experiência que vai ganhando na mão clínica mesmo, né? Verdade. Então, basicamente isso. Ah, ótimo. Falando muito. É, pode falar, fique à vontade.
O que a gente tinha combinado também, como você falou, do curso, né? O nosso curso seria no dia 23 de maio, mas devido a toda, né, a situação circunstancial, então acabou que a gente teve que segurar ele mais um pouquinho e mais para frente a gente vai ter, né, no segundo semestre. E, Então, como a gente não vai ter, você poderia até falar, assim, só um pouquinho dele, porque quem for até participar, né, depois, já vai ficar um pouco ciente do que ele espera. exato. Então, assim, até assim, o que eu vou levantar dessas questões, de como elas se ampliam dentro dos transtornos motores de fala, não falando só em apraxia, é o que eu falo no curso e trago, né? Então, assim, então, tanto essa amplitude do quadro, mas como em relação aos movimentos, assim, a gente conseguir perceber e tentar fazer o diagnóstico disso, né? Sim, E sim. como é a intervenção na prática, de verdade, montando esse quebra-cabeça, né? Esse quebra-cabeça, porque a apraxia, por ela ser ampla, a gente precisa perceber como entrar na atuação de cada um, mas o mais Sim, importante é na fala, que é essa questão de trazer o movimento de fala, que não é exercício, né? E por isso que quando eu falo apraxia oral, que são só os movimentos e as funções orais, eles têm as suas diferenças em relação a gente não é mais uma, a gente já sabe que hoje não é mais uma condição fazer exercícios ou melhorar as questões orais ou ter uma questão oral para que tenha um diagnóstico motor de fala, né? Então isso é importante. E assim como na hora de tratar, que não é exercício que trata a fala, e sim a fala em si só, por si só, né? Então sim. as abordagens em cima dos movimentos da fala que é a intervenção. Então, o curso basicamente é entender tudo isso e como fazer na prática, né? E além dos recursos que a gente tem hoje, sejam eles de exercícios, de métodos, ou das novidades aí da fono, que a gente está tendo gratidão, né, em relação a laser, eletro, que Sim, sim. quem me acompanha sabe o quanto eu sou da bandeira da riqueza que é e a gratidão que eu tenho em relação a esses recursos, inclusive nos transtornos motores de fala. Então, eu sou suspeita, né? O curso é meu xodó. Então, estão todas convidadas, por favor, né? E quem não é de Salvador, vamos acompanhar a agenda aí para ver se vai na sua cidade. Atrapalhando a visão da Ana. Você acha que é a luz, Nalva? Às vezes eu ponho a luz aqui, deixa eu ver se fica muito. Aí, ó, ficou muito escuro, né? Assim. Não, acho que ela está dizendo se está atrapalhando a sua visão. Você está atrapalhando a sua visão, os comentários? Não, tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, pronto. E aí, como a gente tá nesse momento aí, né, da quarentena, do resguardo, daí os cursos desse semestre foram suspensos, como foi aí de Salvador. Então a gente Sim, já sim. espera que tudo dê certo pro segundo semestre, né? Pronto. Ana, eu vou aproveitar e pedir para você falar um pouco sobre a definição, né, de cada um, as diferenças, né, o perfil das crianças que apresentam, né, a praxia oral. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As diferenças da praxia oral, praxia de fala, se são apenas em casos neurológicos, né? Se você poderia falar um pouquinho pra gente. Ah, o pessoal tá falando, Thaís, que pelos comentários, acho que talvez por causa do post fixado, os comentários eles não estão conseguindo me ver. Acho que é isso. Será? Alguém comentou. Bom, é o Sim, seguinte, vamos gente, lá. essa berlinda aí que eu falei, né? A gente fica, boa noite, Flávia. A gente fica assim nessa questão de primeiro tentar dividir, né, adulto e criança. Eu acho que isso já é uma divisão importante na hora da gente ter um entendimento sobre isso. Sim. E aí, ó, mãozinha, por favor, quem atende adulto? Né? Eu vou falar nesse primeiro momento do adulto rapidinho, mas quem atende adulto? Adulto, a gente já tem assim já mais tempo, né, de estudo, de conhecimento de abrangência em relação a esses quadros e entendimento que vem por lesões neurológicas, né? Geralmente, então, o adulto, de fato, esse já é um transtorno de ordem neurológica no sentido de vir de ordem central, né? A causa vem lá de cima e não aqui da boca, grosseiramente falando. Mas
Ah, que bom, olha lá, temos adultos aí, terapeutas do adulto. E aí, a ordem neurológica é geralmente por lesões adquiridas, traumas, então AVC, TCE, doenças degenerativas. Então, elas podem, a depender da área de lesão, abranger diferentes questões de linguagem e fala, certo? E aí, quando a gente, então, pode pensar em linguagem e fala, o que que acontece? É, a linguagem, um mesmo indivíduo, ele pode apresentar um quadro que ele tem alteração da linguagem, tanto da compreensão como da expressão. Ele pode ter alteração é, do transtorno motor de fala, sendo ele disartria e ou apraxia. A gente vai, eu já vou falar das diferenças dos dois, das suas definições, mas a gente perceber que assim, não é assim esse quadradinho, esse redondinho de que então ele tem um, ele tem outro, então eu vou fazer o diagnóstico diferencial só para descobrir qual deles que é, né? Que esse é o desafio. Então já começa aí a situação. No adulto, a gente tem uma abrangência maior por relações às lesões e também por entender que nem sempre é na área motora de fala que a gente estuda ali. Às vezes, na área de Broca, a gente já tem os quadros que aparecem com o sintoma de apraxia e ou disartria. Quer dizer, a disartria é mais embaixo, mas a apraxia ela já pode aparecer não só em áreas motoras, mas mais em giros centrais, mas na área de Broca também. Então, isso pensando nesse quadro. Quando a gente entende, vai olhar para a criança, né? E aí a criança é relativamente mais recente, né? A ASHA veio em 2007, a Associação Americana de Fono. Agora eu quero a mãozinha aí de quem é de criança, por favor, terapeuta infantil, nessa área. Porque achei que não tem tanto adulto aí, hein, pessoal? Bom, eu digo o seguinte, na área da criança, de quem é essa terapia, né? Aí vamos entender também. Por quê? A criança, a Asha veio em 2007 e falou que existia praxia de fala na infância. Então já foi uma novidade, apesar dela existir e atuarem já antes. Ah, lá tá cheio de terapeuta infantil, legal. Então esse diagnóstico veio como uma novidade e também um alívio para a gente ver daqueles casos que não tinham aquele lugar que não era só da linguagem, né? Mas aí também não era um fonológico. Por quê? Porque até então, a princípio, como uma apraxia de ordem central e a disartria também, mesmo sendo em locais diferentes, todo mundo entendia que vinha por uma doença, uma lesão, ou uma doença. Então, vinham das lesões como a paralisia cerebral, né, que vem de lesões na gestação, no parto, né? E aí sim a gente tem os dois quadros, a gente tem a possibilidade da BIA, né? Das síndromes por também terem malformações ou crises convulsivas que causam lesões. E aí, mais a fundo, a gente foi percebendo a síndrome de Down e o autismo como bem marcante nessa área. Sim, sim. Em relação à relação com a apraxia, então, e de ordem não só estatística, né? A ciência hoje já está entendendo o quanto que isso é realmente componentes genéticos de microdeleções e mutações genéticas nesses casos. Mas aí a gente quando eu falo a gente, né, todo mundo da área, todo mundo que está acompanhando o estudo, todo mundo que está pegando a mão da experiência, chegando casos, e aí assim, as terapeutas infantis principalmente, eu quero levantar muito forte essa bandeira de que ou perceber que existia, primeiro então a gente começou a ver a apraxia de fala na infância em crianças típicas, neurotípicas. Crianças que aparentemente, então, não têm nenhuma doença ou lesão neurológica que justificasse esse diagnóstico, a gente fugindo dele, e aí ele existe, né? E até então se falava nessa questão de então é apraxia pura. É assim que a gente entendia. Ou é apraxia leve, que a gente também tem mais um passo aí para falar. E aí, nesse sentido,
A apraxia, então, entrou para um outro campo, né? Um outro campo de estudo, um outro olhar, então, em crianças neurotípicas, ainda continuando a ser de ordem motora, mas e tudo isso entendendo que é de ordem congênita, então a criança nasce com isso, diferente das lesões adquiridas. E nesse sentido, começou a estudar e perceber que praticamente não existe essa tal de apraxia pura, né? A apraxia, na verdade, e agora falando de todos os transtornos motores de fala de um modo geral, mas a apraxia na criança, principalmente, ela geralmente, na maioria dos casos, ela vem associada a algum outro sintoma e alguma outra dificuldade, pelo menos motora. Então, se a Motor. gente fala primeiro motora, em relação ao motor global, em relação ao motor fino, em relação ao motor oral e aí em relação ao motor de fala. A gente também pode ter de ordem sensorial dificuldades e alterações nesses quadros, e isso pode envolver também as questões alimentares. Quando a gente fala de ordem sensorial, não tem nem como separar isso. Por quê? Porque a gente movimenta porque a gente sente. E se também a gente sente, a gente reage com o movimento. Então, por mais que o sensorial está, né, no hemisfério direito, a gente precisa dessa ligação interhemisférica mesmo para acontecer, então, sensorial e movimento aí, sensorial e motor para que haja um movimento pela sensação, né? Mas aí a gente ainda teve mais um passo acontecendo que eu arrisco aqui a falar por conta, mais um não, né? Mais dois. Mais um passo acontecendo que foi quando a gente percebeu esses prognósticos muito bons dos casos que fecham em apraxia de fala, né? Já que três sinais motores Sim, sim. ainda existe, né? Por mais que a gente está tentando mudar, a ciência está tentando mudar, mas ainda existe essa questão de três, quatro sinais motores de fala. Na teoria já se fecha a apraxia, mas hoje a gente tem muito mais prudência para isso. E aí o que acontece? Esses casos muito de bom prognóstico, a gente viu, se levantou a questão da imaturidade ou do atraso motor de fala como uma hipótese de um novo diagnóstico. E isso foi um respiro e um alívio para a gente olhar e pensar, né? E que bom que apareceu esse diagnóstico, né? Ainda não é reconhecido pela ASHA, ainda não tem um CID, mas vamos torcer que isso vá acontecer, porque realmente, assim, são casos que já existe uma diferença maior disso que a gente vai falar em relação a níveis já mais superiores da ordem das áreas motoras e da área da execução, né? Planejamento e programação é um, que é a apraxia de fato, e na execução, eu vou tentar diferenciar um pouquinho aqui. O atraso motor e a disartria entram, então, de ordem de execução. Então, essa já é uma grande diferença de um para o outro, pensando em causa, pensando em diferentes diagnósticos. Isso vai ficar gravada, vai ficar assim. Então, vai ficar, né, Thaís? Vai. Eu creio que sim. E aí a gente começou, né, ter esse olhar, rever vários casos em relação a essa questão do atraso motor, e faz muito sentido, né? Tem muito a se falar nisso, não é
Ai, voltou, Thaís, você tava travada. Travou? Vamos ver se Agora voltou para. voltou. Tava super travado. Parou Foi? tudo. E Travou aí, tudo. pessoal, vocês estão ouvindo a gente agora? Deixa eu ver. Eu tava aqui me vendo e você travada. Eu tirei todo o Wi-Fi dos celulares aqui, de tudo. Eu Mas você também falou que tirei. estava instável aí, né? Foi. Eu tirei também o Wi-Fi, já deixei no 4G para ver se dá uma melhorada. É, pessoal, eu vi que travou, né? Todo mundo escreveu que travou, porque para mim não travou, travou da Axios. Então eu parei. Isso, eu parei quando falou aí, quando eu parei em execução, e depois eu não falei mais, eu esperei voltar. Então fiquem tranquilas que deu certo. Mas agora estão me ouvindo, né? Isso. Então Estamos. eu estava aí nessa novidade que quando foi levantado. Porque primeiro, e aí quando vou voltar um pouquinho no sentido de que a gente então já estava processando essa questão do atraso motor de fala, né? E até então Sim. a gente se falava que ou na criança que ou seria o diagnóstico de apraxia ou disartria. E aí apraxia ou disartria entra atraso motor, mas aí a atualização é sempre isso que eu falei, eu sempre com a sensação de que eu tô falando hoje, aqui dia 30 de abril, e já tem alguma coisa nova, gente, de verdade. Mas aí a novidade que veio, levantada pela doutora Elizabeth Gilst, dessa questão da relação de também existir a disartria dentro de um quadro de apraxia, né? Dos dois estarem relacionados. Bom, o que a gente tem hoje, de fato, agora formalizado, é que os transtornos motores da fala na infância, hoje então temos três ordens. Temos a apraxia, temos a disartria e temos o atraso motor de fala. Ninguém aqui me perguntou sobre a gagueira, né? E eu ontem até Sim. conversei com a Priscila Pessoa, que ela é uma fono muito especializada nessa área, admiro muito. Eu falei, puxa, Pri, por que que não entraria a gagueira assim, né? A gagueira, gente, ela é na execução a questão dela, né? Então, já vem mais nessa proximidade periférica. Ela também é uma questão motora de fala, mas ela tem várias ordens causais, né? Ela é multifatorial. Então, possivelmente, assim, por tudo isso, ela não entra por conta disso, mas não deixa de ser motor, né? Bom, enfim, e aí a gente então assim tá nesse boom aí acontecendo e aí de novo a gente revê todos os casos. Você vê para mim, Thaís, senão eu vou perder aqui Vejo. a linha. Aí a gente revê todos os casos e eu comecei a observar realmente, estudar nos casos e perceber o quanto que sinais disástricos podem aparecer nas crianças apráxicas, principalmente essas que não são de quadros neurológicos. Porque os quadros neurológicos eu atuo e realmente, né, principalmente a disartria no PC, por exemplo, né, é fato, e aí ao contrário, aí eu puxo a sardinha para trazer a apraxia para eles. Mas nessas crianças neurotípicas, eu acho que principalmente. E aí, por que que eu quis chamar a atenção da infantil? Porque tem muita fono, então, pessoal. Vocês podem ter um público grande que vocês estão recebendo com atraso de fala e que a gente vai lá avaliar a linguagem, avaliar a fala. E a gente vai ter que estudar bastante para não comer a bola de que você pode estar diante de um quadro ou de atraso motor de fala, ou de apraxia de fala, ou inclusive associada à disartria. Olha só. Então, às vezes, tem muita fono aqui que trabalha com casos neurológicos. Então, a gente só vai agora se aprofundar, se debater em relação a isso. Mas e esses casos, entendeu? Então, esses casos são casos que a gente tem que cuidar e olhar muito. E por que tudo isso? Porque saber tudo isso, entender, é muito diferente a intervenção. É muito diferente a Sim, sim. intervenção em cada um desses que a gente observa, né? É Uhum. diferente no sentido de como essa terapia é diferente da tradicional. Acho que principalmente isso, ela é diferente da terapia tradicional. Então, isso eu acho que é fundamental.
Então vamos entender mais ou menos. Aí agora, acho que agora eu consigo. Agora eu vou pensar em olhar para essa questão de o que é cada um. Uhum. Tudo bem, gente? Me falem aí como é que estão. Falei demais, deu para entender, Tá ótimo. misturei Teve muito uma, a história bololô. teve uma, teve uma fono que perguntou sobre o modelo de processamento da fala que você comentou. Eu não consegui ler toda a pergunta, né? Mas eu posso aqui Ah, estar porque tentando ela olhar tá, de acho que novo. ela fica na sua caixinha aí. Mas a pergunta é grande, aí não dá para ler tudo. Deixa eu tentar Ah, ler de novo. entendi. Deixa eu ver, ó. Ah, aqui, foi a professora. Ai, foi a Ariela! A Ariela, Ariela, professora. legal. Tem um Linda. modelo de processamento de 4 níveis que jogam a hipótese das disartrias. Ah, eu também não consigo. Isso. E depois ela perguntou, nesse modelo que estudei da Anita van der Merwe, ela cita que a gagueira neurogênica pode entrar na parte de. Não dá para ler a pergunta toda, só depois para a gente dar uma olhadinha. Mas ela pergunta Programação sobre o motora. processamento de Legal, fala. Ariela, que bom, eu fico de verdade feliz. Porque é isso, ela também já ficou muito tempo na margem da linguagem, né? E aí Sim, hoje já sim. tem um outro olhar para ela também. E que bom saber que tem um modelo aí. Até, então, onde eu sei, o modelo atual da infância, ela não entrou a gagueira junto. Mas isso, ela é de ordem. Então, assim, ó, legal, programação motora. Então, ótimo a gente pensar nesse olhar também, né? E aí também fico aqui com esse desafio, como eu falei, eu não sou dona da verdade, ninguém é, né, na verdade, ainda mais com essa ciência mudando tanto. Fico mega feliz aqui tendo colegas que possam, na verdade, trocar e compartilhar, porque quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, isso nunca vai ser demais falar. Como eu falei, eu sempre me sinto aqui já falando quase desatualizada, ou se eu tô falando alguma besteira, porque realmente, assim, é tudo é uma variável já grande e uma amplitude disso tudo, né? Mas vamos lá. Então, é o seguinte, gente, acho que a maior diferença, eu não vou ficar falando tanto de todos os subtipos, por exemplo, mas a maior diferença é essa. É a apraxia de fala. Então, ela vem, a alteração dela em área motora lá no córtex, e aí ela é uma dificuldade na programação e no planejamento de fala. E o que que é isso? É quando, antes de eu falar, que seria a execução, antes de eu executar a fala, o meu cérebro, ele se programou para entender já quando chega ali no momento final qual é a palavra que foi escolhida, é jogado para a área motora. E na área motora, ele vai escolher exatamente como vai ser falado aquela palavra. Então, antes de chegar na boca, é a hora que vamos dizer uma palavra assim, boa noite. E o boa noite vai ser lá selecionado. Olha, vai ter que acionar tais pares cranianos e até tal músculo, seja ele da boca, da língua, da a mandíbula, o véu palatino. Então, eles já vão selecionando para que você faça boa. Então, essa sequência, né, que vai ter que ser a explosão do lábio sonora com a protrusão do lábio para o O logo em seguida e abertura mandibular em tal grau, seja ele, que ele faça um boa, e esse boa tem uma melodia também junto, mas que venha integrado no noite. Então, para ele é uma coisa só, boa noite. E o noite ele vai fazer a mesma coisa de seleção de tudo isso, se é nasal, se é oral, se é surda, se é sonora, quem que ele vai acionar, em que músculo que ele vai chegar. É tudo muito rápido, mas isso acontece e então é enviado para executar. Então, isso a gente está falando em apraxia. Quando a gente fala, e aí assim, dentro então do quadro e dos sintomas de apraxia, a gente tem diversos motores, diversos sinais motores de fala com uma avaliação bem criteriosa, né? Com um olhar em relação a isso, para que a gente então perceba e possa diagnosticar dentro de um mínimo de sinais aí, como eu falei.
Já na disertria, a disertria, ela já mais em nível de tronco encefálico, em nível da conexão para a inervação dos pares cranianos, então, muito mais de neurônio motor inferior, e aí ela é da ordem, então, da execução. A dificuldade dela é na execução. Então, se a gente tem na disertria, grosseiramente falando, a gente percebe aquela fala embolada, uma articulação bastante imprecisa, né? E Sim. sinais que até trazem também alterações da voz, da respiração. Então, mas principalmente essa articulação imprecisa, distorcida, que é a maior característica da disertria, né? E que até na velocidade da fala, seja ela mais lenta, ou mais rápida. Então, a gente já percebe características já desses graus de alterações e que isso também se modifica, é importante a gente perceber as diferenças, porque na intervenção vai mudar um pouquinho também, né? Apesar de os dois serem intervenções motoras de fala. Um pouquinho, posso arriscar dizer bastante. Eu dei exemplo da disartria, né, em relação a essa questão da fala imprecisa, essa fala enrolada, essa velocidade, essa voz, essa respiração. Não dei muito da praxia, né? A praxia, apesar de eu ter dado esses exemplos dos movimentos motores, basicamente a gente tem, assim, talvez os 3 sinais mais fortes, mais assim predominantes, 3 ou 4 sinais aí que caracterizam muito forte a apraxia. Primeiro lugar é a inconsistência, né? Essa questão de cada hora a fala, aquela mesma palavra sai de um jeito. A gente não consegue fazer uma classificação tão precisa de trocas, substituições. Então, assim, às vezes a gente vai tentar fazer lá o fonético fonológico, ainda mais quando está fazendo um diagnóstico diferencial, e tentar descobrir tal as trocas e ver que não tem, né? Não são trocas típicas, ou se existem trocas, cada hora sai de um jeito. Então, essa inconsistência é bem marcante nesse sentido. Agora, uma outra, assim, também importante é o erro ou distorções de vogais, que a gente, por exemplo, na disartria até pode aparecer, mas é um pouco diferente na apraxia. É muito mais uma troca de vogal, um erro de vogal muito mais marcante na apraxia, nesse sentido, não é só uma distorção. Aí a prosódia é bastante alterada também na apraxia, praticamente assim, também quase determinante a prosódia ser alterada. E aí que começou a discussão também, né? E o encontro entre a apraxia e a disartria, talvez. Porque a prosódia, ela, na verdade, a gente olha para a prosódia como entonação, principalmente, e prosódia não se refere só à entonação. Mas sim, é um dado muito importante a entonação nesse sentido, porque a terapeuta da fala nessa hora, já fazendo uma ponte aí para a intervenção, ela tem que tomar um mega cuidado, né? Quando a gente vai fazer a intervenção e colocar uma palavra-alvo ali para o paciente, e a gente segrega uma palavra, então a gente silaba a palavra, a gente separa a palavra. Quando a gente separa a palavra, a gente já não fez justamente o que ele precisa da ajuda, que é coarticular, a sequência, como eu falei. E além disso, a gente faz a alteração da prosódia. Então, se eu vou falar assim, hoje mesmo no meu atendimento aconteceu isso, eu precisei modelar a mãe no teleatendimento. Então, ela foi falar do sorvete, que a menininha pediu, e aí a mãe falou assim, sorvete. E depois ela fala, ela tá bonitinho também tomando no canudo, e a gente fala pra ela pedir o canudo. E quando a gente faz isso, né, gente, a gente tá tirando o natural da palavra, que é sorvete. É canudo. Então, geralmente as palavras no português que terminam com E, a gente fala com I. As palavras que Sim. terminam com O, a gente fala com U no final. Então, quando a gente vai trabalhar isso, a gente precisa falar com I, precisa falar com U no final. O movimento tem que ser para o U, para o I, por exemplo, né?
Então, assim, a prosódia do terapeuta na fala é fundamental para já começar o paciente a se programar e planejar de como vai conseguir. Então, isso é bem marcante nesse sentido. Então, tem muito forte isso daí nessa definição e nessa diferença de um para o outro. Espero ter respondido. O que vocês acharam? Faltou alguma coisa aí, pessoal, para quem está na área? O pessoal tá quieto ou é para Tem mim que não algumas tá aparecendo perguntas. tudo? Fala, Thaís. Tem algumas perguntas aqui. Eu tenho também Gostaria de pergunta saber. de. Sim. Fala. Não, tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber se, na sua experiência clínica, autistas não verbais podem ter apraxia oral e apraxia de fala. Estudos falam dessas comorbidades em TEA. Você tem casos assim? Isso, como eu falei, não sei se você tava, Lívia, né? Olivia, hoje já tem uma relação realmente assim, comprovada do autismo com apraxia, em componentes genéticos mesmo, né? Então é real, de fato, mesmo eles sendo não verbais, assim, se a criança não fala seja autista ou não, é realmente complicado a gente fechar o diagnóstico. A gente percebe alguns sinais, e alguns sinais às vezes não são suficientes, mas a gente percebe a necessidade de entrar com terapia motora. E como eu falei, é diferente uma situação da outra. Então, tanto na apraxia oral, como você citou, a apraxia oral, a gente não vai. A apraxia oral é dificuldade nos movimentos. Os movimentos de fazer um bico e um sorriso, principalmente os movimentos sequenciados, por isso que a gente fala apraxia, né? Senão seria só uma mobilidade. E aí isso altera as funções, às vezes, como eu falei, mandar um beijo, tomar no canudo, mastigar com toda uma alteração aí de habilidades. Então, mesmo neste trabalho de apraxia oral, a terapia, ela é motora, ela é diferente, ela precisa de mais pistas, sejam elas visuais ou táteis sinestésicas, mais instrumentos que buscam essa ajuda. E na fala, a mesma coisa, às vezes ele é não verbal, a gente não vai conseguir diagnosticar, mas ele precisa entrar com mais bombardeamentos multissensoriais, estímulos auditivos, visuais, táteis sinestésicos, para que ele tenha mais e muito mais receber do que ainda expressar, né? Para que ele consiga, se ele tiver prognóstico e possibilidade de fala, conseguir de alguma forma. E falando de autismo em especial, a gente sempre vai falar, não tem como não falar o quanto que é importante olhar para o quadro como um todo, para as dificuldades dele como um todo, falar, ainda mais na parte motora, é a pontinha do iceberg, né? Quase o último passo aí no trajeto da comunicação e da fala. Então, a gente tem que olhar para a linguagem, para o comportamento, para a interação. Ele precisa estar, de alguma forma, vinculado com o interlocutor. Então, tem muita coisa envolvida para, de fato, a gente estar ali na terapia motora de fala. Tá? Espero ter respondido. Tem mais perguntas? Você falou, Thaís? Tem da Lívia também, mas eu acho que só um comentário. Creio que algo sobre a gagueira neurogênica tem um termo que não lembro, como transtorno motor, Ortiz fala sobre isso. Ah, legal. Karen Ortiz é diva. Já aprendi muito com ela. Eu tenho uma pergunta aqui, não sei se a Camila tá Sim. aí. A Camila Cavazzani. A Camila, em primeiro lugar, eu vou te responder aqui ao vivo, que você pediu uma live comigo e com certeza eu topo. Agora, eu gostei muito da pergunta dela, que ela falou assim: a disertria, qual o foco de intervenção se a falha ocorre na execução? Qual o melhor modelo? Temos outra pergunta aí, né? Uhum. Camila. Camila, tá aí? Não, você não falou nada, né? Não. Nesse sentido, sim, como eu citei, essa diferença, né? Mas ainda assim a gente vai ter a diferença que por ser na execução, a gente não precisa de tanto preparo antes para a verbalização em si.
E aí, além disso, a gente consegue atuar em alguns, assim, preparos anteriores à fala. Tudo que a gente está falando aqui precisa ser funcional, né? Precisa ser diretamente na fala. Mas falando de já uma diferença de intervenção é que na dizer, Voltamos. me Fechamos conta uma uma, hora. isso que eu ia falar, então deu uma hora. Deu uma hora. E a gente foi conversando, conversando, e aí E rompemos em mesmo uma hora já. assim, você tinha saído e entrado ou não? Foi da hora Não, que você ele ainda. foi de vez. Foi de vez. Quando fechou uma hora, ele fechou, nem me avisou. Ah, não, eu digo, ele contou com aquele momento que eu ainda não tava? Era o mesmo Contou, vídeo? contou. Ah, é por isso. Então, Aham. tomara não vamos acabar não, vamos ver. Eu acho que é você que recebe o tempo aí, eu não recebo. Isso, aí a Então, gente tem mais uma hora. ele deixa? Eu achei que era meia hora. Legal. Eles deixam mais uma hora. Bom, por mim, ficamos. Vamos lá. Então, tá bom. Vamos, pessoal, então volte aí pra gente falar. Ó, gente, por favor, me sinaliza como é que tá prótese de palato para disartria. Então, queria te falar que assim, li recente sobre isso, Lívia, e em relação à prótese de palato na disartria, fiquei bem interessada. Eu trabalho com fissura lábio-palatina, eu tenho experiência com prótese de palato, nunca atuei com prótese de palato na disartria. Achei bem legal essa ideia, porque realmente tem casos que são difíceis, né, da gente conseguir reabilitar mesmo na praxia. Thaís tá aí, que legal. Lívia, você tem essa experiência da prótese? Pessoal, é isso, vocês estão gostando, estão acompanhando, é isso aí que vocês querem ouvir, falar da terapia do prompt. Bom, alguém pediu para eu repetir a pergunta e a resposta. Ah, legal, a Lívia tem experiência. Muito bem, a gente pode trocar uma figurinha depois. Na disartria, crianças podem apresentar exames de imagem que provem. Dificilmente a gente acha exame de imagem que vai ter esse diagnóstico se não for por uma lesão, viu? Isso, eu ia falar sobre a intervenção nas falhas de execução. Ah, ver com o otorrino que topa, Lívia. É muito bom. Ou o dentista, depende, né? Eu vim do centrinho lá de Bauru, era o dentista e o otorrino e a fono que fabricavam essa prova. Mas no AC Camargo, em São Paulo, eles fazem. Vamos lá. Olha só, quando a gente falou, a pergunta da Camila foi a seguinte: disartria, qual o foco de intervenção se a falha ocorre na execução? Qual é o melhor modelo? Então, assim, gente, o que eu falei é que é o seguinte: tudo isso precisa ser funcional, precisa ser na fala. O trabalho precisa acontecer no movimento de fala, não é fazendo exercício. Mas eu posso dizer, posso arriscar dizer, me confirmem aí, mas tanto na literatura como por experiência, é que na disartria a gente consegue ainda fazer alguns exercícios, né, alguns preparos anteriores à fala e, lógico, imediatamente trazer a palavra. Então, a gente consegue fazer exercícios respiratórios, a gente consegue fazer exercícios vocais, porque são as alterações que aparecem Sim. falando de disartria, né? Exercícios vocais, exercícios respiratórios, exercícios de ressonância, de articulação. E aí, assim, na verdade, é uma delícia nesse sentido trabalhar a disartria, fazendo esses exercícios. Ai, Ronaldo, que lindo tá aqui. Lá de João Pessoa, já fui da pós lá com ele, da aula na pós. Enfim, a gente consegue fazer esses exercícios que eu acho delicioso, né? Trabalhar o ritmo e a fala, e isso aí eu me aproveito e posso dizer que eu me aproveito na praxia, quando já tá mais fluente. Quando a gente fala de trabalhar o ritmo e a fala, usando inclusive assim o metrônomo que a gente empresta aí do pessoal da música para trazer o ritmo, a precisão articulatória. A gente tem alguns aplicativos também, mas o próprio, assim, o metrônomo eu acho que é maravilhoso. A Thaís pergunta se exercícios de MO também para disartria, né? Ai, fiquei numa dúvida de te responder agora, Thaís, e eu sei que você é da MO, né? Eu
eu não encontrei estudos e nem eu também pensando em exercícios de MO para disartria. Talvez, quando a gente pensa em exercício, mesmo assim eu vou puxar a sardinha sempre mais funcional. O que que eu conheci e aprendi de exercícios, o mais parecido de MO que talvez eu falaria? Fazer, por exemplo, diadoxinesia, né? A diadoxinesia oral e laríngea, talvez você até pode fazer exercícios de diadoxinesia oral. O que que seriam esses exercícios? Exercícios que são movimentos rápidos e ritmados. Então, ele tem que ser, essa é a base dele. Se a gente fala em diadoxinesia oral, ou seja, ela é laringe, então eu posso fazer estalo. E aí, o ideal é a sequência, como alguém me perguntou na praxia, na disartria a gente também vai buscar mesmo assim a sequência, então a gente já vai evoluir. Então, por exemplo, só que aí a gente precisa levar isso para fala. E aí quando a gente vai entrar com pá 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 patá 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 patá, e assim a gente vai evoluindo. Patacá 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 patacá. Então é um exercício. O metrônomo, como ele dá o marcador do ritmo e da prosódia, tem aplicativos e são gratuitos, pessoal. Até essa questão de você modular o ritmo na entonação também. Então aí é mais funcional do que o exercício de MO em si, eu acredito isso. Já na praxia mesmo não tendo perguntado, aí eu posso afirmar, tá? A praxia, a gente não vai fazer exercícios de MO para fazer a habilitação da fala. O que acontece, existe, né, a linha de intervenção de exercícios de praxias orais, para melhorar a fala em casos fonológicos, ok? Então, existem estudos, quem quiser pode me pedir os artigos, eu mando. Então, existem publicações de artigos, o estudo da própria Thaisa Gianecchini, que é dentro de casos de transtornos, desvios fonológicos. Nos casos de desvios fonológicos, falando de criança, aí sim existe a atuação, né, a comprovação que está se fazendo aí, que exercícios de praxias orais, mesmo assim no MMO, né, seriam sequências de movimentos orais, outros qualquer, que aí vão contribuir para a melhora da fala. Mas já na apraxia de fala, isso não vai ser a atuação nesse sentido. A gente não vai fazer exercícios, não, tá? Tem pergunta aí, Thaís? Não, até agora não. Só foram aquelas mesmo. Não, tá aqui, ó. Tem um paciente com síndrome de Down que não evolui, só não tô conseguindo ver o nome dela. Veja que ele faz os movimentos certos, porém às vezes parece que ele não entendeu bem o som. E tem um Pensei em aplicativo avaliar. também para prosódia. Tá perguntando qual? Sim. O aplicativo, ele chama Metrônomo. Esse é o aplicativo, Metrônomo, se alguém quiser escrever aí. Não é, como é que fala? Ele é gratuito, tem diferentes modelos. E depois eu vou colocar no meu stories o print do meu, porque eu gosto muito do meu, tem muitas configurações que a gente pode variar, é bem legal. Eu uso tanto na praxia como na disartria, tá? Dependendo do caso. Mas eu tava lendo aqui, ó, querido, tem um paciente com síndrome de Down que não evolui, vejo que ele faz os movimentos certos, porém às vezes parece que ele não entendeu bem o som. Eu pensei em pedir avaliação de PAC. Tá certo essa conduta? Deixa eu ver se eu consigo ver o nome dela aqui. Ah, é a Lívia. É Lívia. Olivia. Ah lá, eu não sei porque o meu não tá. Diadocicinesia eu uso às vezes. Ah lá, agora o meu não tava atualizando. Agora que eu vi. No síndrome de Down, eu também citei, não sei se você viu, a alta incidência da apraxia, né? Já é comprovação genética. O que acontece na apraxia de fala, agora falando de intervenção em relação a ela? Se a gente logo pede para eles fazerem repetição, se a gente logo mal dá um modelo nosso, ou como eu falei, segrega, separa as sílabas e depois pede, ou nós como terapeutas, às vezes a gente tende a falar demais. Então, se ele não recebeu um bombardeamento e um estímulo anterior ao momento dele falar, então assim, a entrada auditiva, ela é fundamental e a visual.
Porque as duas a gente está ativando áreas motoras, que alguém me pediu para falar do prompt, e eu vou falar antes de chegar no prompt. A gente precisa preparar esse paciente, agora falando até entre adulto e criança, tá? A gente precisa preparar esse paciente com a entrada auditiva e visual da palavra-alvo. Então, como eu dei o exemplo lá do boa noite, a gente precisa falar assim, e inclusive na função, no contexto de uso de linguagem, né? Então, por exemplo, assim, puxa, agora vamos dar boa noite para esse amigo aqui, ou então ou a foto, né, das pessoas. Ah, tá na hora de dormir, numa brincadeira, num contexto de simulação ali, seja então a diferença na estratégia do adulto e da criança. Boa noite. Então, a terapeuta precisa trazer muitas vezes o boa noite para ele ouvir. Boa noite. Vou falar de criança, se fosse criança. Então, boa noite, Woody. Se eu der ele tá me ouvindo. Boa noite, Jesse. E aí ele começa a ter que me ver. E eu posso então dar gestos, não só da minha articulação, o visual, mas como gestos representativos, né? Sejam eles simbólicos ou representativos, né? Seja da articulação ou não. Então, assim, então eu posso falar boa noite, o que eu quero chamar mais atenção. Boa noite. E assim eu vou dando, atingindo as diferentes áreas motoras. Neste momento, eu estou atingindo a área pré-motora. E aí sim eu entro agora com a sensação do movimento e fazendo a articulação com ele. E sim, o prompt é aí o padrão ouro aí para fazer isso, mesmo a gente tendo outras possibilidades. Mas aí sim eu vou entrar. Alguém me perguntou de métodos, então aqui eu tô pensando em métodos visuais, né? Seja ele dos dedinhos, multigestos, boquinhas, Uhum. né? Todos que já tem um padrão de gestos que a gente pode se aproveitar, mas esses aí eu estou ativando a área pré-motora. Alguns desses gestos já tem o tátil sinestésico associado. E aí eu vou entrar na área motora suplementar, por exemplo, né? A hora que eu ativo pelo prompt, o que é o prompt? O prompt é um recurso que se utiliza é um sistema inteiro, né? Mas o recurso principal dele é a gente utilizar a mão do terapeuta, a mão do outro, para fazer a sequencialização dos movimentos e utilizando a pressão e a velocidade certa para cada fonema. Então, aí eu vou fazer todo boa noite, ou só o que ele precisa articular, qual movimento. Então, aí sim ele vai sentir eu me ouvindo e vendo, para então eu posso exigir dele assim, agora é sua vez de dar uma boa noite. Ou vamos dar, aí a gente entra nos outros métodos, né, como o DTTC, que é para ele vir falar assim, vamos falar junto comigo, vamos fazer o prolongamento para ele conseguir coarticular, por exemplo. Então ele fala assim, junto, né? A fala conjunta é um ótimo gancho, Lívia, para ele sair desse lugar e conseguir ele falar boa noite. Ele tem a sensação e o impulso junto, né? Então, assim, daí sim eu começar a chegar a pedir a repetição, a imitação, e quanto mais essa questão dele conseguir sozinho. Então, às vezes, talvez não é só a questão do processamento auditivo em si, o exame dele em si. E isso pode ser uma suspeita por outras questões até. Mas muito mais, talvez, por você fazer essa parte dele se planejar e programar, você ajudar ele, tudo que eles não conseguem de dentro para fora, nós como terapeutas vamos falar de fora para dentro, né? A Érica fala um pouco sobre o Sobre DTTC, gosto DTT. muito. O DTTC, gosto muito desse sistema aí. Ele tem, ele tem uma formação que você consegue, quem consegue inglês gratuita. Mas tem um arquivo, quem quiser eu posso enviar. E eu explico e ensino ele passo a passo no meu curso, tá? Eles são 8 passos. A sigla em inglês dele, deixa eu ver se eu me lembro. É Dynamic Therapy Tactile Cooling, que seriam uma terapia, então, justamente de toque, de toque visual, alguma coisa assim. O que que acontece? É na fala, como eu falei, né?
E esses 8 passos, ele vai fazendo isso. Ele dá toda a ajuda do terapeuta junto com o paciente, falando, fazendo fala conjunta, prolongamento. E depois cada passo, depois que ele consegue fazer isso, ele vai tirando essas ajudas. E essas ajudas são baseadas em estímulos auditivos, visuais e tato-sinestésicos. Então, por isso que às vezes alguém fala assim, nossa, mas que mistura! Tá entrando prompt no DTTC ou um gesto no DTTC, é por conta de que, na verdade, você está usando desses estímulos dentro de um sistema, que o sistema é você fazer a fala conjunta, você fazer prolongamento. Então, assim, quem me pediu o arquivo, me manda o e-mail no inbox, por favor, da minha página. Minha página é Reabilita SJC, tá bom? Se alguém puder escrever minha página, quem sabe, é Reabilita SJC. Me pede lá no inbox, me manda um e-mail. Mas o que acontece? Então, essa ajuda é quando a gente está fazendo essa caminhada de dar o braço junto e ir andando e apresentando esses estímulos, entende? Então, isso é terapia motora de fala. Essa questão de você fazer o motor junto, você fazer de fora para dentro, que ele não consegue de dentro para fora. Sim, Então, sim. você tem que preparar ele, né? Preparar o paciente nesse sentido. Obrigada, Érica. E aí sim você vai conduzindo ele para chegar na fase de imitação, de repetição. Quando os pacientes os pacientes de apraxia chegam nessa fase de repetição, que aí você vai modelando, você vai modulando, aí sim começa a entrar até nessa questão de já parecer que tem alguma troca mesmo pontual ali, quando já está mais evoluído. Aí é uma outra fase do tratamento, mas baseado na aprendizagem motora, no controle motor, é muito mais esses sistemas anteriores do que a gente ficar tentando pôr ponto em modo articulatório. Isso é execução, isso não é planejar e programar. Mas ainda mesmo falando em execução, isso não é, mesmo no trabalho de disartria, a gente não vai fazer só isso. Falei demais? Falei muita coisa? Não, tá ótimo. Todo mundo aqui, só tô acompanhando aqui os comentários, todo mundo gostando bastante. Então Ah, que você, bom! como a gente já começou a falar, né, sobre a reabilitação, é importante a gente já ir tentando fechar, eu acho que a gente ainda tem mais uns 20 minutos, 25 minutos mais ou menos. Tá. Tô Você falou, a acompanhando. ecolalia pode ser sinal de evolução de fala na A? Não. Possivelmente não, Cris. Arrisco dizer que não, nem por experiência, nem por literatura. Porque a ecolalia, geralmente, ela faz parte de um quadro, principalmente no autismo. Então, ele vem de outra ordem, ele vem de uma ordem de linguagem, né? Ele está se apoiando na fala do outro, ele continuando com textos já que já vivenciou anteriores, né? Então, às vezes ele faz ecolalia da fala imediata do outro ou ecolalia tardia ali de um desenho que ele viu, por exemplo. No AF, a ecolalia não é considerado um sinal motor de fala. Como eu falei, sinais motores de fala para AF é quando a gente olha para o movimento da fala, seja ele de abertura mandibular alterado, né? Vai falar ai, não abre a boca, e erra a vogal por causa disso, sai um O, vai falar. Isso eu falei sempre dentro da palavra, tá, gente? Então vai falar assim, mais e sai mais. Vai falar bem, sai bem, então abriu demais, e aí mudou a vogal, não protruiu, e aí saiu, não tem um movimento, tem um movimento alterado, como eu, né, nesse sentido, assim. Ou a língua, parte anterior da língua não se levanta quando vai falar, não consegue fazer esse movimento, ou o dorso, ou a língua fica em bloco, né? A Geise falou, você Tem usa algum alguém perguntando protocolo? para Um o diagnóstico de protocolo para apraxia. diagnóstico. A gente não tem ainda, né, um protocolo. A gente torce, um momento aí, algum momento vai sair. A doutora Marília daqui eu citei, né? Ela tá em vias aí, a tese dela, que é a tradução do DMSS, que é um protocolo americano, porque americano já tem bem estabelecido, bastante protocolo, bastante método de intervenção. A gente não tem ainda.
Mas mais do que o protocolo, Geise, é você fazer a análise dos sinais motores de fala e, e quantos sinais ele tem, isso para a situação motora. Mas a avaliação em si, fonoaudiológica, ela deve ser como um todo e mais ainda integrada à equipe. Transtorno motor de fala, ele pede intervenção em equipe, porque por conta das possibilidades do motor global acontecer, associado, motor global, motor fino. Quando a gente fala nesses motores, a gente está falando de, por exemplo, a pessoa não acertar o alvo de um copo que ela quer pegar, então ela não consegue fazer o planejamento, a programação, não só de o que ela tem que ativar motoramente, então motor zero, que a gente fala, ativar motoramente para sair da mão em repouso, para levantar e ir direto e abrir o movimento de pinça certo, mas a própria força do copo e trazer refinadamente aqui até a boca, então isso é uma desordem de apraxia de membros, por exemplo, né? Então é nesse sentido que a gente tem que olhar como um todo a parte motora, mas como eu falei, como tem toda uma associação que pode ter de linguagem também, de ordem sensorial, de ordem motora, sensorial como um todo também, gente, integração sensorial, assim, na veia, gente, o olhar todos os processos sensoriais e a avaliação da terapia ocupacional muitas vezes é necessário. A Lívia falou, na praxia de fala, eu, disartria, devemos seguir... Os fonemas anteriores. Deve ter uma... Estou na dúvida nessa falha, seguir exercícios de fonemas mais anteriores ou que seriam mais fáceis, como o articulador, pensando nesse raciocínio. Perfeito, Lívia. É isso mesmo. A gente não segue o padrão fonológico ou do desenvolvimento fonológico, seja ele no adulto ou na criança. Não tem essa obrigação de a gente falar, vamos começar com bilabial, por exemplo. Já aproveito para fazer o gancho de vogal isolada, nunca, não tem função trabalhar vogal isolada para terapia motora de fala. Muito menos a gente tratar 7 vogais diferentes de uma vez. A gente trabalhar A, E, I, O e U são muitos movimentos diferentes para, às vezes, uma criança que não consegue ou não é nem uma criança, né? Tem a tendência de falar criança porque, além do maior público, é maior estudo. Assim, o adulto e a criança, gente, a gente tem que ir na terapia. Isso pode, às vezes, ser mais fácil, o que a Lívia falou, porque é mais visual. Mas mesmo assim, Lívia, dentro dos movimentos que ele tem alterado, qual que eu vou então iniciar o que está mais fácil dentro disso? Então, não é uma receita de bolo, não é uma assim igual para todos. E não é uma ordem que é a mesma para todas por conta disso. Então, assim, se ele tem uma dificuldade em estabilizar a abertura mandibular, o que eu tenho que fazer? Tudo que tiver de palavras que vão fazer a abertura. Não importa se o resto da palavra ainda não está perfeito, mas eu vou me focar para que dentro daquelas palavras ele consiga fazer a abertura. Então, se ele vai falar água, eu vou treinar água por causa disso. Eu quero que água ele consiga no A inicial e no A final ele fazer. E aí eu posso dar ajuda de água, água, o que for, o que eu vou usar para ajudar ele a abrir na hora de falar o A, sem, às vezes, no momento, eu ainda ficar interferindo no G, no U, nada disso. Eu vou focar no movimento que eu preciso que ele consiga. Sim? Aí depois eu vou associando aos movimentos que ele já consegue e unindo em palavras em relação a isso, na exigência. Às vezes, eu não sei se o pessoal está acompanhando, se é isso daí, se estão acompanhando. Por favor, me falem. Quer ver que me travou de novo aqui? Olha lá. Tem outra pergunta aqui. Com a sua experiência profissional, o autismo em si atrapalha a fala? Quanto dizer? Como dizer? Como assim será atrapalha a fala? Assim, o autismo atrapalha desenvolver a fala? Será que é isso? Fala um joia para mim. Porque assim, ó, realmente, nos casos de autismo, existe uma dificuldade muito maior
de chegar a falar, independente se ele tem apraxia ou não. Então, sim, a apraxia já é um fator, assim, super importante nesse sentido de dele já ter a dificuldade para falar, seja pelo inicial do motor zero, né, seja pelas dificuldades motoras em si. Mas muito anterior a isso é realmente, como eu falei, a segurança que ele vai ter para chegar a verbalizar com o outro. Então, ele sempre não está na zona de conforto, vamos dizer, né? Como se fosse isso. Para ele é hipersensorial de um modo geral. Então, tudo para ele é muito maior, é muito mais difícil, é muito mais sensível. Então, como que eu vou lidar com isso para eu chegar, conseguir, primeiro, entender o que eu quero me expressar, entender o que eu quero pedir, nomear isso para a pessoa e como que ela vai receber, como que eu vou conseguir chegar a ela e falar isso. Isso, a intenção comunicativa, o vínculo com o interlocutor, acho que assim, a própria linguagem em si, então tudo isso interfere. Fabrícia, foi bom que você me falou, porque você tô com sua pergunta aqui guardadinha e não tinha respondido até agora, né? A Fabrícia tinha perguntado. Esse SD que você está me colocando é de síndrome de Down? Porque se for Síndrome de síndrome de Down, Dalmaceia. Isso síndrome de mesmo. Down mais TEA, ainda não sai nem mamãe com 3 anos e 5 meses, somente alguns sons. Então, são casos assim, Fabrícia, que é super importante olhar tudo isso que a gente está falando, né? É, da comunicação, da linguagem, do comportamento. Mas o que eu falo e prezo, né? A gente também não dá pra gente esperar tudo isso melhorar. A gente, vamos dizer, diagnósticos médicos desse níveis, que são alterações congênitas, a gente também tem que ter muito cuidado em pensar em cura, em melhora para chegar em normalidade. Então, se a gente já tem possibilidade de limitação, quanto mais a gente ficar esperando vencer tudo isso para então fazer terapia motora de fala. O que eu quero dizer é que a gente precisa sempre, gente, vincular o que a gente está trabalhando de um lado, vincular com a fala. Já vincular com a terapia motora, já fazer o bombardeamento multissensorial, porque eu acabei de falar para vocês, é quase metade da situação é o terapeuta fazendo e trazendo para eles. Então, se a gente está nesse exemplo que eu dei, vamos dizer, né? Estou aqui nessa live que é fã dela, admira seu trabalho, pensamos em lhe pedir ajuda porque não evolui. Ah, legal, estou à disposição, podemos pensar sim. O que que acontece? Vamos dizer nesse exemplo da água que eu falei. Então, o entendimento do que é água, para que serve água, que contexto que eu vou usar a água, que momento que eu vou, então, colocar funcionalmente essa questão da água quando ele demonstrar de um jeito não funcional, se ele chorar, ou só ficar olhando, ou pedir de um jeito não funcional a água, aí a gente vai direcionar para que ele vai lá pedir. E aí, na hora que ele vai lá pedir, eu já posso já tanto a questão do apontamento, mas eu já trazer a palavra. Isso, a contextualização, mas água, água, você quer água? Vamos beber água. Muito bem, água. Que delícia essa água. Então eu tô já trazendo isso para ele, porque é isso que ele precisa primeiro receber bastante o modelo e os estímulos. Então eu tô trabalhando os dois integrados. Eu acho que essa é a maior riqueza. Você trabalha com paciente apráxico. Juliana, posso dizer que a minha vida é quase essa. Há muitos anos eu me dedico muito a isso, gosto muito de entender casos de apraxia, né? Como eu falei já, todas as questões motoras, sejam elas orais, sejam elas de fala, é a minha especialidade. Você falou que a gente está em reta final, né, Thaís? É, tô contando aqui, tô ficando atenta às perguntas e ali, para não terminar antes da gente se despedir. Eu acho que mais 10 minutos, tô contando aqui. Ah, legal. E outra, Tem gente, alguém não perguntando se você trabalha habilidades comunicativas antes.
Isso, é isso que eu tô, é assim, que eu tô tentando dizer. Eu não separo muito. Lógico que existe um preparo, mas eu não separo muito, entendem? Eu integro isso com a fala. Mas assim, para vocês entenderem o tanto que eu trabalho com o lado motor, a Adri tava sentindo sua falta. Pensei que você não tava mais aqui. Ela falou que era mais. É, o tanto que eu trabalho com motor, tanto adulto como criança. O adulto até posso puxar minha sardinha aí que eu atendo as fásicos. Mas as crianças, eu não sou especializada em linguagem, eu não sou, não atendo, meu foco maior não é autismo. Então, pensando nisso, seja em atrasos de linguagem do desenvolvimento, sejam transtornos de linguagem nos diagnósticos já estabelecidos, eu não tenho essa especialidade. Então, o que que acontece? Ou eu trabalho em conjunto com outra fonoaudióloga, ou eu entro nesta fase já mais pra frente. Como eu trabalho duas coisas que eu não quero deixar de falar hoje na live, é que assim, a minha bandeira, para quem me segue e sabe, terapias intensivas. Então, eu trabalho com terapias intensivas, que são blocos de 10 sessões, com frequências bem próximas, assim, de 3 a 5 vezes na semana. Então, assim, fazer essas intensivas dão uma ajuda motora e uma resposta de fala muito grande. Alimentar também, até na disfagia eu faço isso, porque tudo isso precisa neuroreabilitação, né, gente? A gente precisa continuar o que a gente está colocando ali das novas sinapses, dos novos trajetos. Então, assim, as terapias intensivas, elas são muito fortes e aí a gente consegue pontuar objetivos, então, específicos. E assim como eu não posso deixar de falar da gratidão do laser, da laser terapia e da eletroestimulação, mas principalmente da laser terapia. Porque nesses casos, aí, Adri, agora também falei em sua homenagem, hein? Nesses casos, a laser terapia, ela também vai atuar além do que a gente dá conta ou do próprio paciente dá conta, né? Ele vai atuar seja em radicais livres, em estresse oxidativo, ou seja, na aplicação sistêmica, ou ele vai atuar na aplicação local, dando melhora da performance muscular para o movimento que eu quero, ou da melhora da parte sensorial, que também é a resposta de percepção que eu preciso para o movimento. Então, gente, tá no meu coração esses recursos. Ah, legal, ó, muito bom você falar isso. Eu falei, é sempre importante a gente reforçar. Vogais isoladas não se trabalham em apraxia de fala, mas encontros vocálicos são válidos, certo? Isso, é isso. É assim. Vogal isolada não é fala, não é movimento. No máximo, eu posso pensar em vogal isolada se eu colocar num contexto. Por exemplo, acabou. Ah, acabou. Ah, acabou. Isso pode ser uma vogal isolada, mas eu tô pondo num contexto de fala. Ou, ih, caiu. Ih, agora não. Agora, nesses dois exemplos que eu dei, eu fiz um de abertura e um de retração. O que que esse paciente precisa? Entendem a escolha? E aí você me falou de encontro vocálico. E o cuidado que eu tenho de encontro vocálico é, eu vou colocar eu, oi, ai, tudo de uma vez para ele trabalhar? Encontro vocálico tem dois movimentos. Qual movimento que ele sabe para eu poder usar e qual movimento que eu vou ensinar para eu colocar para ele aprender? Entendem? É mais ou menos isso. Porque senão eu vou colocar dois movimentos para ele aprender. Então eu vou ter que ficar neles e todas as outras coisas que eu fizer em cima desses movimentos. É isso, gente. É isso que a gente tem que pensar. Então, mesmo se for encontro vocálico, é qual movimento você quer. Você não vai fazer misturar tudo. A gente seleciona, eu tô falando principalmente no início, um movimento e vai acrescentando outro. Ou você aproveita um movimento que ele já tem e coloca um novo só. Olham como é diferente do que pensar em fonológico, do que pensar em fonema, do que pensar em vogal isolada. Porque então, mesmo quando eu penso na palavra, é pensando em qual movimento que eu preciso. Por favor, faça meu curso, Luciene. É para Verdade. isso que eu estou disponível para fazer os cursos, porque a gente tem que sair desse lugar, seja de linguagem, seja de fala para um fonológico,
seja de exercícios de MO, não tem nada disso quando a gente fala em motor de fala. Acho que essa é a minha Cinco maior minutos. mensagem. Legal. Então é isso mesmo. Eu acho que essa, para mim, é a minha maior mensagem que eu quero quando eu venho aqui, seja fazer uma live, seja fazer os cursos que estão acontecendo aí, né? Seja, como eu falei, o curso de apraxia oral e apraxia de fala, para a gente pensar nisso e fazer na prática, seja nos grupos de estudo, enfim. Os cursos, vocês estão me perguntando, o que que acontece? Pela pandemia, os presenciais, eles ficaram, Estão neste suspensos. momento, né, suspensos e todos, então, a gente está tentando agora adiar para o segundo semestre. Então, aqui na Atrius a gente vai fazer em Salvador e possivelmente outras cidades, né, Thaís? Sim, sim, com E certeza. aí Só da região. aguardando o retorno mesmo. E vocês conseguem lá na minha página, Reabilita SJC, se alguém quiser escrever. Lá na minha página tem as datas, geralmente eu vou lançando as datas do curso e também tento lançar a data geral de todos os cursos, para que vocês possam acompanhar se está próximo à cidade de vocês ou quando vai ter na cidade de vocês, tá bom? Então, sim, vai ter BH, vai ter São Paulo, vai ter Salvador, vai ter todos esses lugares. Então, vamos torcer para tudo isso passar e, e a gente poder ter esses cursos aí. Mas segundo semestre já tem data de São Paulo, BH era agora no primeiro semestre, e aí a gente também vai adiar para o segundo. Mas São Paulo acho que em agosto, se eu não me engano. Online ainda não, Adri, online. Eu tenho um projeto para 2021. Então, vamos ver aí. Aguardar um pouco. Recife, não me lembro de cabeça, viu, gente? Não, eu acho que eu ainda não tenho data para Recife, não. Não tem convites. Estou disponível. Speak Up To seria um app de metrônomo? Não, não. Você acha como metrônomo mesmo. Você escreve metrônomo. Eu não me lembro de Speak Up ter assim, não. Nunca vi. Aqui em São José não terá? Ah, em São José eu não consegui, a agenda fechou e a gente não se acordou. Então vai ter em Taubaté, inclusive é um dos primeiros que eu vou retomar presencial. Vai ter em Taubaté no final de julho, 25 ou 27, se eu não me engano, ela vai lançar. No Rio de Janeiro vai ter, acho que em dezembro. Se eu não estou enganado, a gente tem que conferir lá temos que conferir lá na página porque eu não tenho certeza não, mas já tem data para o Rio, sim. Temos sim. Ótimo. Mas eu espero, acho que agora é o momento da gente Natal. Natal tem Natal. A gente teve que remarcar, mas ainda não temos a data certa, mas vai ter sim. Pessoal, assim, primeiro, Thaís, e agradeço de novo o Ai, foi convite. maravilhoso. Que bom, fico feliz, espero que tenham gostado. É sempre um prazer falar sobre aquilo que a gente gosta, né, de Gosto, é fazer, verdade. estudar, mas como eu falei, né, a gente nunca tá na zona de conforto, nunca tá tanto pessoal bom aí para falar. Eu acho que é sempre uma grande responsabilidade, mas fiquei muito feliz de estar aqui e falar. Espero que tenha Verdade. contribuído com todo mundo que está aqui. O Repete a prazer foi página, nosso Reabilita também, tá bom? SJC. Ai, que bom, Thaís. Estou aqui Pronto, o sempre prazer que foi nosso precisar. também. Todo mundo está convidado para o nosso curso. A gente vai estar divulgando, né? Assim que as coisas retornarem, a gente já vai estar se organizando para isso. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso receber você em Salvador e nas outras cidades também, que a gente vai levar você e o seu curso. Tá bom? Muito obrigada. Uma Obrigada. boa noite para você, uma boa noite para todo mundo que ficou até agora nos acompanhando. A gente vai deixar a live salva, tá? E aí tem a página da Ana para vocês seguirem, quem não segue ainda, né? Tá acompanhando. Tem a nossa página também, tá bom? E sejam muito bem-vindos, todos vocês, tá? E é isso aí, sempre o nosso papel é estar sempre dividindo, né? Compartilhando conhecimento, né, Ana? Sim, com certeza. Boa noite para todos, viu, pessoal? Boa noite, muito obrigada a todos. Tchau, Ah, tchau. deixa eu E tirar até minha fotinha. breve. Você tá me tirando, Não, né? aham. Tem gente pedindo já outra live. Eu falei, calma que a gente vai marcar. Mandaram aqui, vamos marcar outra live. A gente Ai, marca, a você gente sempre quer marca. falar bastante, né? É Então, tá verdade. bom. Beijão, viu? Beijo, boa noite. Beijo. Tchauzinho, gente.